Oi, pessoal, boa noite. Ai, que nervosinho. Que nervoso, gente. Boa noite. Tô vendo que aí que já entrou uma galerinha. Muito boa noite. Tô aqui aguardando a minha amiga e parceira Olga. Hoje a gente vai conversar sobre curso como um caminho formativo potente na nossa formação pessoal, profissional. Já tô vendo Olga aqui. Olga! E Que gata, que linda! de ficar bonita para conversar com você, né? Arrasou, arrasou. Ai, que bom, que bom. Tá chegando aqui um pessoal. Tô vendo minha amiga Ju, tô vendo a Bruninha. Oi, Muito Bruno. legal, legal. Carol entrou também, uma amiga minha. Ah, legal. Vamos dar mais uns minutinhos para esse povo chegar? Enquanto isso, me fala, como é que tá aí o tempo? Muito frio em Niterói? O frio, bem É, gelado. por aqui também. Aí, junto com o nosso nervoso, né? Eu tô aqui assim, ó. Mas daqui a pouco o negócio vai esquentar. Tomara, tomara. O povo que nos aguarde. Bom, deixa eu ver aqui. Oi, Eu acho que a Cris. gente pode ir começando. Pode, Olga? O que você acha? Podemos sim. Ah, então, vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco o povo vai chegando e a discussão vai esquentando. Bom, meu povo, já está aí presente. Eu quero agradecer a presença de vocês. Quero dar o meu boa noite. Me apresentar e apresentar minha amiga Olga também. Sou Gláucia Bispo, idealizadora aqui do Configuração Ímpar, né? Esse perfil que está se revelando como um espaço para discutir formação, alfabetização, filosofia, psicomotricidade, tudo que vier a colaborar para a nossa prática e para a nossa pessoa também, tendo em vista que pessoa e profissional caminham juntos, né? E eu gostaria de passar agora a palavra para a Olga, para que ela se apresente, porque se eu falar dela, eu vou ficar aqui babando o ovo. Ah, Vai lá, Olga. então, eu sou Olga Cerqueira, minha formação é em licenciatura plena em dança e eu trabalhei com isso desde meus 17 anos, né? E trabalhei nisso durante a maior parte da minha vida, mas eu nesse caminho eu conheci a psicopedagogia, me encantei com a psicopedagogia e aí conheci a psicomotricidade e fiquei completamente apaixonada, né? E nesse universo do desenvolvimento infantil também. E é tem sido o meu foco de trabalho hoje em dia, né? Hoje em dia eu estou trabalhando mais com psicomotricidade, psicopedagogia. E aí eu tento ir misturando um pouquinho de tudo, né? Que tudo conversa e, e é o que eu tem sido o foco do meu trabalho hoje em dia, né? Não estou mais com a dança. Travou um pouquinho agora no final. Você falou da dança. Na internet. Travou só um pouquinho. Você falou que não está mais na dança e depois disso não trabalha atualmente com dança. E acho que Olga travou. Agora voltou. Voltei, Voltou. troquei a rede.
Beleza. Você travou só um pouquinho no final. Você falou que atualmente não trabalha mais com a dança, aí depois não consegui me ouvir. Mais a forma acadêmica, né, como eu costumava trabalhar, mas a dança está sempre presente no meu trabalho de uma forma ou de outra, né? Uhum. Não tem como abandonar a dança, né? Não sai da gente. Isso aí. Agora eu vou dizer para vocês por que que Olga foi a escolhida para conversar sobre cursos. Por quê? Porque Olga é a rainha dos cursos. A gente manda um WhatsApp para ela de bom dia, ela tem uma lista de pós-graduação, curso de curta duração, curso de longa duração. Olha, não tem como não passar por Olga e não sair com vontade de fazer um curso, com vontade de estudar, né? Então, pensando em possibilidades de formação, inclusive esse mês aqui no perfil, eu andei falando sobre a questão da formação profissional, pessoal, enfim, o curso, eu acho que é a primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente pensa quando pensa em formação, né? Lembrando que a gente sabe que curso pode ser tanto um curso de graduação, um curso de pós-graduação, um curso de extensão, mas aqui nessa live a gente está pensando o curso como esses mesmos de curta duração, sabe? Esses que a gente faz de 20 horas, 30 horas, às vezes até menos. Diria até lives, né? Eu acho que essa live aqui é uma espécie de curso. Não tem como não sair daqui sem aprender alguma coisa, né? E às vezes a gente até aprende muito mais e contribui muito mais para a nossa prática do que um curso formal, né? Lembrando aqui que a gente não está desmerecendo, mas nesse perfil a gente está se referindo aos cursos de pequena duração, né? E que teoricamente não vão te dar um título, né? É um curso talvez de aperfeiçoamento, de atualização, um curso prático para alguma coisa. Então, assim, Olga, né? isso, Olga é dessas, entendeu? E o bom de conviver com a Olga é que ela te influencia positivamente, porque você acaba ficando com desejo de fazer cursos e não parar mesmo de estudar. E, enfim, então a Olga foi escolhida por conta disso, né? Eu nunca vi uma criatura gostar tanto de estudar e se enfiar em tantos cursos ao mesmo tempo e dar conta, não é só sair fazendo, não, e dar conta, né? Então, eu... Fala, Olga, se defende. Não, mas é isso mesmo, não tem nem como me defender que não, pior que é isso mesmo. Então, diante disso, eu queria te perguntar, por que investir tanto em curso? Por que você, pessoalmente, investe tanto em cursos? Olha, eu, pessoalmente, sou daquele tipo de pessoas que gosta de saber de tudo sobre tudo que existe, né? Meio Luna, jeito meio Luna de ser, né? Então, assim, tudo que eu vejo e que me desperta algum interesse e que eu tenho condição de fazer, eu estou buscando, né? Eu nunca acho que conhecimento seja algo demais, né? Então, assim, eu sou muito curiosa. Então, assim, essa é uma característica minha que cresceu comigo, permaneceu. Então, assim, eu gosto de estudar, gosto de saber das coisas. Mas, assim, parando para pensar, um motivo qualquer, assim, né, para um terceiro fazer um curso, eu acho que sempre agrega, né? Eu acho que sempre é enriquecedor, né? Você ter informação, inclusive citando nossa grande amiga aí, Alexandra Teixeira, ela diz que o conhecimento é algo que ninguém nunca pode tirar da gente. Então, só partindo desse princípio, eu acho que já vale a pena, né, você investir num curso. E eu acho que isso também te ajuda, de uma forma ou de outra, numa capacitação. Você se diferencia no mercado de trabalho, né, querendo ou não. Eu acho que só tem a somar.
né? Eu acho que é sempre uma coisa super positiva. E eu, por exemplo, agora, com esse boom de cursos online, ensino à distância, eu acho que isso, assim, facilitou muito a vida e, assim, abriu um novo mundo de infinitas possibilidades, porque agora você tem como se adaptar, né? Não fica tão distante, né, essa coisa de organização, você se organiza melhor, né, vai fazendo num horário que, umas brechas, né, eu aqui em casa eu faço assim, vou fazendo, enquanto tem uma brechinha de horário, tô eu ouvindo um curso, tô fazendo alguma coisa. Então, assim, eu acho que é bem por aí, né? Eu acho que é isso, assim, o conhecimento ele vai te servir, vai te abrir portas, né? E é isso, assim, ele vai enriquecer o, a sua vida, né? O seu campo de trabalho, pode te abrir novas oportunidades de mercado de trabalho. Mas para mim mesmo é uma coisa, é uma característica minha, assim, eu gosto muito de saber, gosto muito de aprender. Não, e é fundamental, né, para o professor, né, para o Sim, terapeuta. Na sim, verdade, acredito que para qualquer profissão. Porque eu acho muito estranho, assim, conversar com colegas de profissão e que não sejam da mesma área que eu, do tipo, ah, fiz faculdade e me larguei na vida. Né? É acabou. muito Pois é, estranho, porque, assim, o mundo muda o tempo todo, as pessoas mudam o tempo todo. Então, como não exatamente. continuar estudando? E assim, ah, mas o fulano é autodidata, ele lê e ponto. Claro, a leitura é super importante. Mas aí eu vou bater na tecla do curso, do grupo de estudos, do grupo de pesquisa, Sim, da contação de história que precisa do outro. Porque essa coisa de você ouvir o outro, né, que é mais experiente que você, que sim, tem mais conhecimento que você naquela área, faz toda a diferença pro seu crescimento, né? claro. Então, tanto o curso quanto o grupo de estudo, entre outras formas de formação, você estar com outras pessoas, seja mediado pela tela, seja presencialmente, é Sim. fundamental para você caminhar, né? Eu acho que faz parte da construção do ser humano, né? Quanto mais experiências você adquire, mais rica é a sua construção, né? Mais você vai ter para oferecer até, né? Então, eu acho isso importantíssimo, assim, toda experiência que você tiver, tanto em tela, né? Ou interação presencial, eu acho que isso é muito importante, né? Faz parte da nossa construção como ser humano. Sim. E assim, aproveitando, queria te perguntar: você tem investido mais em formação profissional, técnica, ou formação de desenvolvimento pessoal? Por que que eu te pergunto isso? Porque às vezes a gente entra numa sina louca, né, de buscar conhecimento técnico. Eu tenho que saber como é que faz, eu tenho que conhecer, e aí a gente acaba nos desumanizando e Sim, desumanizando aquilo que a gente faz, independente da profissão, entendeu? verdade. E eu queria saber como é que você faz essa média, né? Se está mais para o técnico, se está mais para o pessoal, se está bem equilibrado. É, eu acho assim que não tem como uma coisa não passar pela outra, sabe? Assim, geralmente eu acabo buscando por algum interesse profissional, por alguma coisa que vai me agregar no campo de trabalho também. Mas eu acho que tudo interfere no seu pessoal, né? Não tem como você separar, né? Eu acho que está Uhum. tudo ligado. Então, de repente, você está fazendo uma formação profissional, mas, de repente, o assunto que está sendo abordado te toca em alguma questão. Então, aí vai, depende de você, né? Eu acho que você pode transformar isso com o pessoal também, né? Então, você refletir Isso. sobre aquilo, por que que aquilo te tocou tanto, por que que aquilo né, te afetou daquela forma, ou por que não te afetou, sabe? Então, eu acho que, assim, não tem como separar uma coisa da outra. Eu acho que, mesmo sendo você, pelo menos, partiu do princípio de um curso mais profissional,
mas eu acho que não tem como isso não te agregar no pessoal, entende? Porque acho que Sim, não, sim. né? Não tem como separar. É, é. É verdade. E só do curso te proporcionar mudanças no seu fazer, aquilo ali de alguma forma, né, já te provoca, nem que seja a buscar mais ou a buscar outras coisas, Claro. e isso muda o nosso pessoal Às vezes, também, né? isso, às vezes até negativamente, aquilo está te incomodando de alguma forma. E aí você, né, eu acho que serve para você refletir, né, sobre por que que aquilo está me incomodando desse jeito, né? Por que que eu não estou conseguindo? Ai, por que que eu travei nessa questão, né? Eu acho que você é sempre válido, né? Eu acho que você sempre, se você se colocar nesse lugar, assim, você sempre tem como aproveitar para tirar alguma coisa, algum enriquecimento pessoal mesmo, né? Pessoal. Sim, sim. É verdade. Apesar de que eu entendo muito o que você está falando, mas eu acho que é válido falar que buscar também cursos mais específicos para formação pessoal também eu acho que vale muito a pena, Acho para dar aquele foco mesmo, sabe, essencial também. na ferida, né? É. Aquele toque essencial, porque é o que vai fazer a diferença. Eu Sim, nunca vou conseguir atender como a Olga, né? Porque sim, a Olga sim. tem uma história, uma trajetória, uma experiência, que por mais que a gente tenha feito a mesma formação, não vai ser a mesma coisa, porque tem uma implicação Exatamente. pessoal. Claro, Então, claro. assim, é, Vem da faz sua toda, vivência, faz né? toda a Das suas diferença. experiências, de tudo que você já passou até agora, né? Como foi construída a sua vida. Então, realmente, assim. Mas eu acho super importante buscar esse aperfeiçoamento pessoal. Eu acho que é enriquecedor também, né? Sim, sim. Principalmente a gente que lida com o ser humano, né? Não Exatamente. tem como, não. É uma troca de energia muito grande, é uma troca de histórias muito grande, né? E nem sempre a gente está É. consciente disso. Então, quanto mais a gente se desenvolve no sentido pessoal, né? E fica Nessa mais troca, né, de consciente, olhares, eu acho que isso é muito isso, importante. Né? Essa isso, troca de olhares, de pontos de vista, né? Porque uma coisa sou eu pensando aqui como é cachola, né? E outra coisa é a visão do outro, né? O o que que o outro está outro. pensando, né? Daquilo, daquela mesma coisa, aquela mesma cena, vão ter múltiplos olhares, né? Então, isso é Isso. muito interessante, né? Principalmente com a gente, como a gente lidar com pessoas, né? Então, Uhum, eu acho isso fundamental, né? Para a gente sim, poder entender também um pouquinho do outro, se colocar no lugar do outro, né? sim, total, total. Agora sim, eu quero te fazer uma pergunta que é meio fogo no parquinho, Ai, meu né? Deus. A gente até já conversou sobre isso outras vezes, mas eu tenho que tomar cuidado para não ter uma fala injusta, né? Porque senão pode Aham, parecer que eu tô. Ah, tudo que eu fiz no passado não serve. Agora que eu estou descobrindo. Não, não é esse o sentido da minha pergunta. Mas ao mesmo tempo passa por isso também. aham. Você sabe que eu tenho, assim, encantado com a alfabetização, em Sim. especial pós-pandemia, né? Eu peguei uma turma de primeiro ano passado, estou com uma turma de primeiro ano este ano, e assim, meio que está me dando um chão profissional, sabe? Eu vou para a Aham, escola fazer o quê? Eu vou ensinar algo específico, que é ler, escrever e contar. E isso, assim, me deu uma identidade, meio que uma consolidação da minha identidade profissional, né? aham. Sendo que eu tô falando isso hoje, bonitinha, 2022, com vários cursos, né? Finalizando aí uma formação em psicomotricidade, tudo. Mas quando eu volto dessa pandemia, né? Não acabou, de fato, mas quando eu retorno para as minhas atividades presenciais e recebo a notícia de que eu vou assumir uma turma de primeiro ano, depois de ter ficado aí uns 4 anos sem pensar em alfabetização, naquele sentido Uhum. inicial mesmo ali da coisa, eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei por onde começar. E eu tinha vários agravantes, porque eu estava num espaço, numa escola nova. Então, você fica com aquela coisa na cabeça, eu tenho que mostrar serviço. Porque se eu Sim. não mostro serviço, né, o mínimo de entendimento de alguma coisa
né? Mesmo toda a equipe ciente de todo o contexto que estava sendo vivido e tal, né? De que isso afetaria a prática, o resultado, o processo, enfim. Mas eu fiquei com aquela noia na cabeça. Eu vou começar por onde? Porque alguma coisa eu tenho que fazer, Sim, né? claro. E distante dessa discussão da alfabetização. E aí eu falei, não, preciso buscar. E aí entra a história do curso como, na minha vida, ó, mas nesse período como algo assim fundamental para eu ter algum tipo de ação, né? Aham. E aí algo muito inusitado aconteceu. Eu assisti, nem foi curso, gente, foi live. Eu assisti 4 lives que me deram informações, não me ensinaram como fazer, mas que me deram informações essenciais para falar, opa, se eu tenho que ensinar A, B, C, D, então eu posso ir por aqui, por aqui. Aí eu fui criando o meu caminho. Mas eu Aham. recebi informações essenciais que eu não podia deixar de levar em consideração para criar um caminho possível para alfabetizar aquelas crianças naquele contexto. Aí eu Uhum. fiquei chocada, porque eu só fui me dar conta disso já no final do ano, depois que tudo passou e tal. E assim, teve um bom resultado, diante de todo o caos vivido, sabendo que são crianças que estão vindo assim, de 2 anos praticamente fora da escola, Sim. né? Não, no caso, ano passado, 1 ano fora da escola, 1 ano completo fora da escola, Sim. crianças faltando muito, aquela frequência oscilante, e mesmo assim teve um resultado e um processo bacana. Tá. E eu falei assim, caraca, como é que pode eu aprender tanto com 4 lives? E aí essas 4 lives me marcaram tanto que eu fui em busca dos cursos, né, Aham. que a pessoa, que a empresa fornecia para, enfim, para professores, famílias, quem está interessado. E aí isso me chama muito a atenção. Nossa, estou dando uma volta para chegar na pergunta. Não, tá ótimo. Mas isso me deu a seguinte, me fez refletir o seguinte: como é que 4 horas, né? Porque live geralmente dura 1 hora, como é Ah, que 4 horas conseguiu resolver 1 ano de escolaridade, né? é. E eu que já tinha me formado há alguns anos, óbvio, em pedagogia, tive informações em 4 lives que eu não havia tido lá na A graduação, formação, né? na formação inicial. Aí você vai me falar assim, mas Glaucia, o mundo muda. Você tem que entender que lá naquela época era assim, assim, assado. Mas tá, aí eu descobri que, por exemplo, consciência fonológica aqui no Brasil é um troço que já tem há uns 30 anos, mais ou menos, o estudo da Sim. coisa, né? Há mais ou menos 30 anos. E eu sou formada há 10. Então, peraí. Então não existia, não sabiam, aí eu fiquei, né? Eu fui lá buscar meus materiais, as referências e tudo, mas as informações essenciais que eu precisava para minimamente sair dali, né? Porque quando você faz uma graduação, você ganha um título. Você não sai Sim. com, né? Fiz um cursinho ali. E Sim. como é que eu não sabia dessas informações essenciais? Mas saía com um montão de teorias, elucubrações, vislumbres. É. A criança, ela por si só. Então você. E caramba, eu falei, gente, o quanto eu aprendi em pouco tempo sobre uma coisa que, assim, gente, assim, no meu caso, não posso generalizar, eram Aham. informações. Eu recebi informações que me deram um gatilho para, opa, se eu tenho que ensinar o alfabeto para criança, né? Tô falando assim, Aham. superficial. Se eu tenho que trabalhar o alfabeto para criança, sei lá, começar a produzir palavras, então eu posso fazer isso, isso, mas alguém me falou que eu tenho que fazer isso primeiro, Sim. entendeu? Que eu tenho que trabalhar uma base, né? Isso, E assim, pra... a forma como eu entendi a alfabetização ano passado já é completamente diferente desse ano. E eu já falei com a minha computadora, ano que vem eu não vou fazer nada do que eu fiz esse ano, porque a minha cabeça já Já mudou e eu fiz um mudou. monte de coisa errada. E eu tenho que consertar, e eu tenho que corrigir. Você percebe? Informação, né? Olha a Assim, importância dos não é cursos. só, exatamente, Como não é só uma mera hábito, né? informação. Aham. Como E não é só uma mera mestre. informação, é todo um conjunto de conhecimento que você precisa saber. Como você vai fazer?
É igual aquela discussão do método. Aí é contigo, entendeu? Exato. Mas tem coisas que você tem que saber, né? Ó, gente, Olga, para quem não sabe, desenha maravilhosamente bem, né? É como se ela, Glaucia, agora eu vou trabalhar com desenho, vou ensinar a desenhar, né? Vou fazer um curso para pessoas que querem aprender. E ninguém diz para ela na formação dela como fazer com pessoas que têm dificuldade de segurar no lápis, por exemplo. Sim. Que isso pode ser uma habilidade que não esteja dada para a pessoa X. E aí? Você faz o quê? Exatamente. Enfim, falei muito, falei pra caramba. Conclusão, a pergunta, quase um desabafo. A pergunta, o que você pensa disso? Como é que um curso resolve mais a sua vida do que a graduação que te dá o título? Então, Entendeu? entendi. A gente até já trocou umas figurinhas quanto a isso, né? Porque Isso. isso são, assim, hipóteses que surgem na minha cabeça, né? De repente, porque num curso de graduação, as informações sejam mais diluídas, né? E fique tudo muito concentrado na teoria, né? E nesses cursos mais rápidos, eles têm que resumir, né? Tudo. Tem que ser uma coisa mais resumida mesmo, mais contida, né? Para que consiga abranger todo o conteúdo. Então, assim, e eu acho também que leva muito essa parte prática, que foi o que a gente até conversou, que eles te dão essas sugestões, né? Nesses cursos mais rápidos, eles dão umas sugestões de trabalho, de como se iniciar tal e tal questão. Que eu acho isso muito legal, né? É uma parte mais prática, né? Que de repente não é tão levada em consideração num curso de graduação, né? Que fique na graduação fique concentrada essa coisa da teoria, né? De, de respeitar aquelas normas acadêmicas e isso não seja, né? Não seja tão importante. De repente é o que eu consigo pensar, né? Que uma coisa seja mais prática e a outra seja mais teórica, vamos colocar assim, né? Isso. É o que eu consigo assim pensar. E outra coisa também que a gente até chegou a comentar com relação ao ego, né? Na informação. Então, acho que tem assim diversos fatores, mas eu acho que, de uma forma geral, a gente poderia pensar assim, né? Os cursos de graduação dão a informação, ela mais diluída, mais voltada pro teórico, né? E nos cursos já uma informação mais não é resumida, porque não é resumida, né? Ela é mais compactada, vamos dizer assim, e mais direta e mais na prática, né? Sim. Te dão essas sugestões de, né, de como começar o seu trabalho, porque aí você sai da, da sua formação, você é inexperiente, você não tem, né, tanta segurança, você está inseguro quanto a começar, às vezes não tem nem estágio, né, numa formação que você faça, às vezes nem é oferecido estágio, então você sai para aquele mundo ali completamente despreparado e só com teoria. E isso é Isso. aterrorizante, né? É Isso. paralisante. Então, você, de repente, quando se dá conta de que aquilo não é tão. Não é um bicho de sete cabeças, né? Tem aquilo tudo ali, você sabe, você tem a informação, mas não te foi passado um É, detalhinho, né? Um pulinho do gato ali para você começar, é. né? Exatamente. E aí É. eu acho que tem um pouquinho a ver com ego também, porque tem essa coisa ainda, infelizmente. Posso estar falando besteira, não sei nem se eu deveria estar falando isso aqui, mas dessa coisa, né, do professor ainda nesse lugar de detentor do saber absoluto,
e de repente fica com esse ego assim, eu não vou passar isso para ela, eu vou ensinar para ela até aqui. De lá Isso. em diante, ela que se vire para ela conseguir, porque eu não vou ajudar, porque vai que ela fique melhor do que eu, né? Vai que eu É. não tenha mais Tem, lugar. tem isso lá no fundo, né? A gente sente isso aqui, a Ju tá falando, mas é absurdo não termos sequer o conceito de consciência fonológica na formação em pedagogia. Gente, Exatamente. Porque eu lembro coisa. que era muito conversado sobre letramento. Letramento, Aham, letramento, letramento, letrar, letrar, letrar. Nossa, e eu acho que é isso mesmo, concordo. Que de nada adianta você decodificar e codificar se você não sim, sabe fazer um uso real, social disso. Beleza. Mas para também fazer o uso social, eu preciso ter essa base claro. também trabalhada, estabelecida, consolidada, enfim. E existe ali eu concordo plenamente com a Juliana, não é falado, entendeu? Assim, a sensação é de que eu fui privada do conhecimento. Não foi Entendi. falado. É Que um troço assim, coisa, como é que gente. você sai, né? E vai para a sua área de atuação, né? E você não Sem sabe saber. aquilo que é, assim, essencial, Sim. né? Você trabalha com isso, né? É Para muito alfabetização, estranho. então, é imprescindível, né? Que se Isso, saiba isso. sobre consciência fonológica. E é lógico, assim, existem outras habilidades que você precisa trabalhar primeiro, né? Uhum. Para que, Sim, mas assim, não, isso não ter sido um item, né, de conhecimento é bem estranho, né? é bem complicado. E assim, o mais estranho ainda, que a coisa é tão geral que assim, as pessoas não comentam na escola, porque assim, é comum numa sala de professores, numa reunião pedagógica, né? Rola muita fofoca, mas também rola conversa pedagógica, né? Sim, E você claro. não escuta. Eu não tenho essa lembrança, por exemplo, de na escola antiga, ouvir as pessoas falando sobre o quão é importante estudar o som das letras. Por exemplo, nem vou falar de Ah, consciência fonológica, né, o termo bem bonitinho, isso. mas de falar assim, pô, vamos trabalhar essa questão do som, a percepção auditiva. Não tem. Não tinha essa É, conversa entre a gente. era Então, aquela coisa mecanizada, né? B com A faz bar, né? é, E não é é, isso, né? B com A não faz bar. exatamente. Exatamente. Aí, e é um discurso muito assim, na prática você aprende. Tem coisas que só na experiência. Tá, tem coisas que de fato só na experiência mesmo. Muitas coisas que lá no início me desestabilizavam emocionalmente de lidar com grupo, com escola, Sim, hoje não mais. Mas assim, tem informações que eu acho que se eu tivesse saído com ela, ainda que eu apanhasse na prática, eu acho que lá na frente, lá atrás, perdão, eu já teria sacado, assim, eu estou encantada com a alfabetização de ano aham. passado para porque eu estou Porque estudando, eu estou você vendo, eu estou entendendo. Mas, poxa, será que eu não tinha condições cognitivas, emocionais, para entender tudo isso um pouco, né? Um pouco antes, né? antes, né? Sim, Então, assim, é tenso, né? E aí, mais uma vez, o curso como um caminho informativo, né? O quanto ele favorece, empodera, atualiza, né? Enfim, abre aí um campo de possibilidades para a gente atuar, né, no nosso dia a dia. Acho que Olga, a Olga travou. E acho que ela caiu. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo convidá-la novamente. Travou, travou. Tô te convidando de novo, Olga. Ai, que bom, Bruna. Você tá aí.
Ela volta, ela volta. Eu já convidei. Mas está sendo muito bom fazer essa conversa. Muito bacana aqui as interações. E sim, aqui a terapeuta para mulheres falou que isso denuncia o nosso sistema educacional. Pois é. E aí a gente está lá criticando a graduação, mas a gente, enquanto escola, acaba também pecando, né, de alguma forma, porque é um bololô de reprodução sem fim, né? A gente acaba ensinando como a gente aprendeu. Daí, mais uma vez, a importância de continuar se atualizando, buscando formação, buscando cursos para a gente quebrar esse ciclo, né? Então, eu estou muito reflexiva quanto quanto à questão formativa, né? Quanto à nossa questão enquanto professores em formação constante, porque não dá para deixar de estudar, né? Oi, Olga, tô vendo aqui você perguntar, acho que foi você que caiu. Eu tô tentando te convidar, mas eu não consigo. Acho que voltou? Voltou! Voltei. Não tinha entendido o que aconteceu, se era eu que tinha travado, se era você. Fiquei... Eu fiquei aqui também. Ai, meu Deus! Mas que bom que você voltou. Aí eu estava aqui vendo alguns comentários, né? Aí a terapeuta para mulheres, acho que foi isso, terapeuta para mulheres, estava falando, né? O quanto isso denuncia o nosso sistema educacional. E aí eu estou aqui comentando que não só na faculdade, a gente tá olhando para a faculdade fazendo essa crítica para a faculdade, mas a gente, enquanto escola, também acaba entrando como é que eu digo? Nesse modo aí reprodutivo. Porque, assim, às vezes eu fico olhando alguns movimentos da escola de, por exemplo, a gente querer cobrar do outro aquilo que a gente não deu. Né? É a universidade falando mal do professor. O professor não estuda, o professor não tem base, o professor isso. Mas e a base que ela poderia ter dado, né? E não deu também. Né? É muito estranho, é muito... é estranho, é desconfortável a gente passar 4 anos num lugar, receber um título, né? Porque a gente se apresenta, a gente vai, eu sou pedagoga, eu sou filósofa, eu sou professora de dança. E não tem esse conhecimento que é tão essencial para estar lidando, né, com as crianças ali, ou com adulto, enfim, com adolescente. Né? É verdade. Mas aqui, E ó. aí, Olga, você tem mais alguma coisa para colocar? Acho que a gente conseguiu falar tudo direitinho, não é? Eu acho que sim também. Que a gente tinha programado essa live, gente, de 30 a 40 minutos. Curtinha, né? Mas a gente falou pra caramba. E foi muito bom estar com você, Olga. Muito bom ter a presença aqui das meninas também. De quem pôde comparecer aí e ouvir um pouquinho a gente, interagir. Né? Eu só posso agradecer. A gente tem que marcar mais vezes. Vamos, agora que a gente já fez a primeira. Agora, né? Todo dia vai ter uma live. A próxima tem que ser sobre dança, gente. Boa. A próxima tem que ser dança. Né? Que a Olga vem com a experiência dela, eu venho com a minha e a gente, ó, arrasa. Adorei. Você está fazendo um trabalho incrível na alfabetização com frevo. Quem não conhece, vai dar uma olhada aí no trabalho da Gláucia, que está incrível. O que ela fez com essas crianças através da dança é assim, emocionante. Obrigada, Olga. Obrigada. Ai, meu povo, então é isso. Muito obrigada por terem ficado com a gente até agora. Tá? Amanhã é quarta, vou estar com Brunilda, do @Espaço Ponte, para quem não conhece. Pelo amor de Deus, vão seguir essa mulher, porque ela é demais, demais. Muito do que a gente está conversando aqui, né, Olga? A gente deve a convivência com Brunilda.
Bruna Alves, para quem não Bruninha conhece. faz parte da nossa formação, né? Pessoal, inclusive, Isso. e profissional. Muito Não legal. tem Muito nem legal. você que se vire amanhã para fazer as devidas apresentações à Bruninha. A Bruna, a live inteira, né? É, Só falando do currículo. Pá, 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 pá. Tá certo. Gente, agora, 8 horas, a minha amiga Juliana, do Divertir e Educar, falei certo? Diverte e Educar, vai fazer uma live com Vem Pra Rodinha. Falei certo, Ju? Quem puder, tiver disponibilidade, às 8 horas, lá no perfil dela, Diverte e Educar, vai ter uma live muito bacana falando aí sobre propostas, caminhos para trabalhar com literatura afro-indígena, não é isso, Ju? que Se máximo. estiver por aí, puder um alô, tá? É Isso, falei isso, ó. certo. Então, já vou aqui me esquematizar para poder assistir a live da Ju. Muito Já vou obrigada, seguir. Olga. Obrigada, Glaucia. Adorei. E estamos juntas sempre. Tamo juntas. Um beijo, Olguita. Beijo, Beijo. povo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.